Olá, amigos e amigas da sétima série da EAGE. Eu sou Anísio, estou com a intérprete Williane. Nós estamos começando a aula de história de hoje e vamos falar da Revolução Haitiana. Certamente vocês conhecem, já ouviram falar de um país da América Central, né, chamado Haiti, né? Então hoje nós vamos falar sobre o que a gente pode chamar de uma revolução que ocorreu naquele país, né? Primeiro, o Haiti ele é uma ilha, né? Ele é um país que se localiza numa ilha. E essa ilha ela foi colonizada inicialmente pela Espanha a partir de 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo. E os espanhóis chamaram essa ilha então de Hispaniola. E eles mantiveram o controle sobre a ilha até 1697. A partir então de 1697, a ilha passou ao controle dos franceses, né? E a França então deu um outro nome para essa ilha, né? É, que passou a se chamar Ilha de Santo Domingo. Aqui no mapa, neste mapa, vocês podem visualizar essa ilha aí lá na região do Caribe, né? Veja que ela está muito próxima de Cuba, né? Essa ilha maior. Aí a gente tem a parte verde, a ilha de Santo Domingo. Então vamos um pouco sobre essa ilha quando ela era colônia dos franceses, né? A colônia de Santo Domingo tornou-se a principal produtora de açúcar da América no século XVIII. E ela passou a ser a mais importante colônia francesa. Então, a França investiu pesado para criar aí uma produção de açúcar, é, uma produção baseada completamente na mão de obra escrava, né? E então isso deu para a população que formava essa ilha algumas particularidades que é importante a gente destacar aqui, né? Primeira coisa, um dado curioso, em torno de 85% da população era formada por negros escravizados, né? Isso no final do século XVIII. Isso é uma questão importante, uma particularidade que existiu nessa ilha. A outra coisa, né? A outra parte da população era formada por mulatos, que eram livres, e africanos libertos. Esse termo libertos significa o quê? Significam que eram escravos que conseguiram a liberdade, né? Então havia um grupo de 85% de negros escravizados, um grupo de mulatos libertos e africanos libertos e mulatos livres, e um grupo menor de franceses, que eram geralmente os senhores de engenho, os donos de escravos, comerciantes, um grupo menor da população. Então, essa constituição da população deu para essa ilha um estado de uma certa tensão, né? E no século XVIII, então, a gente tem uma situação que é de rebeliões de escravos constantes, né? Fugas de escravos constantes também, né? Esse grupo de libertos, né, e de mulatos, eles lutavam por uma equalização, né, por uma equalização de direitos, ou seja, por se tornar um pouco mais igual os direitos lá com os franceses, né? Então a gente tinha uma situação social de tensão. Aí no final do século XVIII acontece a Revolução Francesa. E essa revolução, ela na ilha, ela acende um pavio, né, que estava para explodir. E ela serviu como para acender esse pavio em dois aspectos. Primeiro, pelas ideias, né? A Revolução Francesa foi importante para disseminar as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas ideias, elas mobilizaram os movimentos políticos da época, né? E em toda a América, né, que era toda colonizada pelos europeus, essas ideias representaram uma força para a luta
contra a colonização europeia aqui na América, no Haiti também. E um outro fator é que o governo francês, com a Revolução Francesa, ele deu uma certa afrouxada no controle da colônia, né? Então começou a abrir alguns espaços para os movimentos que insatisfeitos. E aí algumas datas, alguns fatos importantes, né, desse processo. Em 1790, esse grupo dos mulatos e libertos se levantaram contra os brancos. Houve uma primeira movimentação contra os brancos que reivindicava a igualdade de direitos. Esse movimento foi abortado, as autoridades coloniais conseguiram controlar esse movimento, prender o líder e executar o líder, né? Só que logo em seguida, em 1791, foi a vez dos escravos, né? Os escravizados e quilombolas fizeram uma revolta e uma rebelião. E aí eles conseguiram mobilizar muito mais e conseguiram vitórias, né? Então a gente tem uma situação de tensão crescente. E um outro fato importante acontece em 1794. A Convenção da França Revolucionária determina a abolição da escravidão na colônia. Então aí é uma vitória dos escravizados da ilha de Santo Domingo, né? Mas ainda não é a independência do país. Nesse período entra em cena um personagem importante dessa história, né? Que é Toussaint Louverture. Esse cara, ele é um ex-escravo, né? Foi educado pelos jesuítas, seguiu carreira militar e chegou a ser nomeado general, né? E ele liderou a luta pela liberdade dos escravizados, né? Só que ele entrou na luta e liderou e levou o movimento à frente, mas ele se mantinha fiel à França, né? No final do século XVIII, acontece uma mudança na França, né? Chega ao governo da França Napoleão Bonaparte. Aí, Napoleão, em 1802, ele decretou a restauração da escravidão na colônia. Então, ele enviou uma missão francesa com 60 mil homens para restabelecer a ordem na França, na ilha, perdão. Então, aí a luta dos escravizados passou a ser contra a escravidão e pela independência, né? Não só a escravidão, mas também pela independência. Toussaint rompeu com a França, passou a lutar contra a França, só que ele foi capturado e preso e morreu na prisão em 1803. E aí entra em cena um outro personagem que é o Dessalines, que é também um ex-escravo, né? Assume a liderança e ele mantém essa luta, né, até o final. Em 1º de janeiro de 1804, é declarada a vitória do povo negro, a independência do Haiti, né? E isso, a gente chama isso de uma revolução, por quê? Porque é extremamente significativo, né? Primeiro, primeiro país latino-americano, primeira colônia latino-americana que conquista a independência, e não bastasse isso, principalmente, é um movimento protagonizado, liderado pelos negros, né? Então, o país passa a se chamar Haiti e ele passa a ser um símbolo, né? Para os negros, ele é um símbolo da luta contra a escravidão e para as autoridades coloniais ele passa a ser uma fonte de medo, né? Imagine se espalha isso para a América toda, né? Os negros começam a lutar por sua liberdade e pela independência, né? Então, o Haiti se tornou um símbolo de luta. E eu trouxe para vocês um exemplo, né? Queria citar para vocês um exemplo de como que o Haiti virou um símbolo, né, de luta, né? Em 1993, Caetano Veloso e Gilberto Gil lançou um disco chamado Tropicália 2. E a primeira música desse disco se chama Haiti, né? Essa música é muito interessante, é meio um rap, uma coisa assim, em que eles falam dos problemas da sociedade brasileira, né? Como pobreza, a grande desigualdade social e principalmente o racismo, né?
E aí o Haiti é lembrado nessa letra como um grande símbolo, né, contra todos esses males, né, um símbolo da luta contra todos esses males. Bom, agora rapidamente um panorama sobre a história do Haiti depois da independência, né? Que é uma história marcada por muita instabilidade política e por umas ditaduras bastante duradouras, né? Ficou dividido, ele se dividiu em dois países de 1806 até 1820, né? Depois ele é reunificado, mas é um país com constantes instabilidades políticas e no século XX conheceu uma das mais duradouras ditaduras, né? E um fato importante recente, em 2010 aconteceu um terremoto que destruiu a capital do país, Porto Príncipe, né? E desde então os haitianos começaram a migrar e o Brasil passou a ser um dos principais destinos, né? E no estado de Goiás, os haitianos são o principal grupo de imigrantes, né? Então, vieram muitos imigrantes do Haiti para cá. Veja que as coisas não estão muito distantes, né? Então, é isso. Nós falamos hoje sobre essa história extremamente interessante de luta do povo negro no Haiti, né? E eu deixo aqui para vocês uma atividade que é a partir da música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, né? Nessa música, o refrão dessa música, eles dizem assim, né? O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Isso eles falam depois de ter citado vários problemas sociais brasileiros, né? Então, como que a gente pode interpretar esse trecho aí, né? Dizer que o Haiti é aqui e que ao mesmo tempo não é aqui. Como que o que que vem à sua cabeça aí? Como que você interpreta esse refrão, né? Eu deixo para vocês o convite para pesquisar, busquem essa música, dêem uma olhada na letra, né? E é interessante também vocês olharem outras fontes, outros textos e vão até o site do Conexão Escola, onde vocês podem encontrar muitos materiais que ajudam vocês a responder. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, né? Eu espero encontrá-los na próxima aula de História. Um grande abraço e até lá. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.